A paz de Deus, bom dia, meus irmãos, na presença de Jesus, que o Espírito de Deus nos conduz à salvação eterna por meio de Cristo Jesus, amém? A palavra que papai nos dá hoje está em Gênesis 3:8, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, desde Gênesis, vemos que o encontro com Deus foi um costume iniciado por Ele mesmo. Ali, provavelmente todos os dias, papai, no final do dia, ao pôr do sol, descia para conversar, para ter intimidade, comunicação com seus filhos. O jardim, eu creio que era um lugar lindo, empolgante, maravilhoso. Você imagina, meus irmãos? O homem ali, ele partilhava com Deus o que tinha feito, ele tinha comunhão com o papai, o que ele tinha feito durante o dia, as novidades, as suas, eu creio que as descobertas, as criações, as motivações, os nomes dos animais. E eu acredito também que papai ensinava a eles, falava com eles, se alegrava com ele. Papai dava conselhos para eles. Eu creio que papai era um pai amoroso com Adão e Eva. Mas infelizmente não foi o suficiente. Com a queda, meus irmãos, por causa da desobediência, o homem foi separado de Deus. Os encontros já não eram constantes. O pecado já tinha se instalado no coração do homem. Nós temos que tomar cuidado para não perdermos a comunhão com o Pai, porque o pecado nos leva para o abismo. Deus, ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que Deus, ele escolheu um homem e que fez promessas. Esse homem era Abraão. O objetivo do seu plano era abençoar todas as famílias da terra. Aqui em Gênesis 12:3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar da humanidade ter escolhido seguir o seu rumo, meus irmãos, diante da presença, ter escolhido seguir o seu rumo longe da presença de Deus, ele veio ao nosso encontro por sua bondade, amor e misericórdia. Deus, ele prometeu para nós esperança para todas as famílias, começando por Abraão e seus descendentes. Deus, ele veio libertar o seu povo da escravidão. Êxodo 5:3 diz assim: eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Eles passaram muitos anos ali e os descendentes de Abraão foram para o Egito. Lá eles viveram durante 430 anos e foram escravizados, humilhados, maltratados. Mas Deus viu a sua opressão e veio ao encontro do seu povo. Deus veio ao socorro do seu povo. Ele enviou ali Moisés e Arão para falar com Faraó. Eles insistiram pela liberdade do povo, no nome de Deus. O argumento ali, que era o argumento justo, era que Deus tinha vindo ao encontro do seu povo, e Deus foi. A aproximação de Deus, meus irmãos, trouxe a liberdade ao povo de Israel. Impactou o Egito, os egípcios descrentes. Eu creio que quando aconteceu tudo o que aconteceu, o poder sobrenatural de Deus, eu creio que muitos daqueles egípcios começaram a crer no Deus Todo-Poderoso. O que o faraó achava que era o super Deus, né? Com D minúsculo, que mantinha aquele povo na escravidão, veio Todo-Poderoso e libertou e mostrou prodígios ali, as 10 pragas, os milagres do Mar Vermelho, eram sinais de que a companhia de Deus faz toda a diferença fez toda a diferença entre o povo de Deus. Meus irmãos, a presença de Deus ainda hoje faz toda a diferença na vida daqueles que servem. Deus provou que se Ele estiver no meio do seu povo e nós aceitarmos, nós vamos gozar da liberdade, da verdadeira liberdade e paz. Então Deus está nos chamando, Ele está nos oferecendo a possibilidade para esse encontro. Deus andou no meio do seu povo, ora como coluna de fogo durante as noites frias, ora como nuvens durante os dias quentes no deserto. A presença de Deus, meus irmãos,
na tenda do encontro. Era uma realidade acessível aos que desejavam encontrar-se com Deus. Meus irmãos, hoje nós temos plena liberdade. A decisão de muitos na história foi rejeitar ao Senhor, infelizmente dando lugar ao pecado nos corações. É assim hoje, acontece conosco. Se a gente não ficar na comunhão, buscando a palavra, nós damos brechas para o inimigo trabalhar no nosso coração. E Deus está falando assim: não deixa, meu filho, fica firme na palavra, na promessa. Vamos buscar exemplos de homens de Deus. Olha os exemplos. Noé, homem justo e bom, que andava com Deus. Abraão, o pai na fé, que peregrinava na companhia do Senhor. Moisés, que falava com Deus como alguém fala ao seu amigo. Josué, o servo aprendiz e vitorioso guerreiro. Ana, estéril, mãe de filhos. Samuel, menino profeta, que ouviu a voz de Deus. Elias, o profeta que não morreu. Eliseu, o profeta que fez inúmeros milagres pelo poder de Deus. Ruth, a estrangeira que entrou para a linhagem real. Davi, o pequeno pastor e rei, achado como homem segundo o coração de Deus. Jeremias, o profeta da fé e lágrimas, que mantinha sua esperança em Deus. Sadraque, Mesaque, Abdenego, amigos que andavam com Deus na fornalha de fogo. Isaías, o profeta evangelista, que proclamou diversas vezes a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente chegou. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele veio, Ele está no meio de nós. O nascimento de Jesus foi um marco da história, meus irmãos, da humanidade. O tempo dos homens foi dividido em antes e depois da sua primeira vinda ao mundo. Jesus é o Pai da eternidade, sem princípio ou fim, entrou na nossa história. Ele entrou para ficar, Ele entrou para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai eterno. O Salvador da humanidade é 100% Deus, 100% homem, incompreensível em simplicidade e amor, baixando ao nosso nível, tornou-se humano para falar a mesma língua que nós, meus irmãos. O Deus amigo e presente veio ao nosso encontro através da sua palavra, através de Cristo. Jesus é a mensagem principal da paz, a esperança do cristianismo. Ele trouxe boas notícias e o real sentido para as nossas vidas. Ele é a palavra viva de Deus. Ele que projetou o mundo, trazendo glória, significado às nossas vidas, pela sua bondade e amor. Jesus Cristo é forte, é poderoso, é maravilhoso. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amor, Ele é amor, Ele é bondade, Ele está de braços abertos para mim e para você. Jesus é o Deus presente, enviado do Pai. É o maior presente que nós poderíamos receber, vinda do Pai Celestial. Deus, meus irmãos, Deus, meus irmãos, não nos rejeita, porque Ele enviou seu Filho. Deus dá força ao seu povo, Ele te ama, Ele te escolheu. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, mudar nossa história. Deixa Ele presente em todas as coisas que nós vamos fazer. Que Ele seja principal, que Ele seja primazia, que Ele seja tudo. Não deixe o trabalho, não deixe o ativismo roubar a sua comunhão, a minha comunhão com Deus. Jesus veio, Ele vai voltar. E Ele está perto de voltar, está preparando a tua igreja. Eu estou falando com a igreja que vai ser arrebatada, a igreja de Cristo. Através do seu Espírito Santo, Deus continua presente conosco e ficará para sempre até que Cristo volte. Deus continua querendo manter a sua visitação e presença conosco. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Eu quero, eu necessito, eu desejo, Pai, que os teus filhos possam ser encontrados, ser impactados pela tua presença. Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você aceita que Deus tenha total liberdade de conduzir os seus caminhos? Você aceita colocar Deus em primeiro lugar
na sua vida? Então confessa Jesus agora como o único e suficiente Salvador, não da boca para fora, porque é muito fácil, eu sou cristão, mas não viver, não buscar, não ser transformado. Nós temos que deixar o Espírito de Deus nos moldar, nos transformar para sermos perfeitos em Deus. Eu sei que é impossível a perfeição, mas nós temos que buscar sermos parecidos com Cristo. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.